Oi, gente! Agora eu vou dar sequência respondendo as perguntas que vocês mandaram pra mim. Chico Pires. O trabalho mais icônico que você já fez? Beijos. Eu vou falar pra vocês que foi a campanha da Hermès. Foi com Richard Avedon. Foi o único trabalho que eu fiz com ele, que eu tive a grande honra de trabalhar com um fotógrafo super icônico. Eu fotografei com aquela máquina antiga dele, que ele se cobria atrás da máquina. Foi muito, muito, muito interessante, porque eu usava aquele lenço na cabeça, tinha um ventilador muito forte, e esse ventilador, ele abria, e o lenço ficava alto aqui, e eu tinha que ficar assim. Ele falou, esse rosto que eu quero que você faça. Aí eu, esse? Aí eu ficava assim, estátua. O lenço, ele... um ventão, aí o lenço caía. Aí um ventão, então era um clique por ventão, entendeu? E foi assim, muito incrível, porque ele fez uns 5 cliques e tinha acabado o trabalho. Foi incrível. Foi incrível a oportunidade que eu tive de trabalhar com um fotógrafo tão icônico assim. Tainá Nex deve ser, né, fã do dia. Como é a vida de modelo no âmbito social? É difícil seguir essa carreira? Quais os prós e os contras? A vida de modelo no âmbito social é fácil, porque você acho que aprende a se vestir muito jovem, você tem relações sociais com as pessoas em festas, isso é muito fácil, é divertido, é legal. Se é difícil seguir a carreira, eu acho muito difícil essa carreira. A carreira exige demais de você. A gente acaba caindo em cada loucura, assim, de... depressão, dificuldade, tudo é muito difícil. Mas assim, eu acho que a dificuldade te faz uma pessoa melhor, sabe? Então eu aprendo com as dificuldades da minha vida. E eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia. Né, Roque? Dá licença. Os prós e os contras. Bom, é muito gratificante poder ter uma carreira de modelo que hoje é mais bem vista. Há 20 anos atrás, não era uma carreira tão bem vista assim, né? O público não entendia o que era ser modelo. Era meio complicado. Eu cheguei até a ter vergonha na alfândega de dizer que eu era modelo. Tipo, profissão. Eu não colocava modelo, eu tinha vergonha. Porque era muito assim, muito novo, né, pra essas pessoas no mundo inteiro. Ninguém entendia o que modelo fazia, sabe? Que tirava foto, que desfilava, que era assim, que era assado, que vestia marca. Então eu acabava colocando estudante quando eu viajava. Me veio agora uma lembrança aqui de um momento que eu tinha 15 anos, eu morava na Itália e eu não gostei nada de como me trataram. Eles estavam falando sobre sexo e eu, incrivelmente, era ainda virgem. E aí quando o maquiador me falou, ela só tem 15 anos, não fala sobre isso. Ah, não, tudo bem falar sobre sexo, porque ela é brasileira. Eu fiquei arrasada. As pessoas acham que você é da gandaia, que você é mó louca, que você é mó drogada, que tudo pode. Não é bem assim, sabe? Cada pessoa é de um jeito. E eu nunca fui essa pessoa. Eu tinha a minha responsabilidade de acordar cedo, de ver cliente, de fazer minhas coisas. Então eu acho que isso me fez ter uma carreira mais longa, assim, sabe? Eu tenho um fã-clube que chama Isabelle Fontana Brasil, BR. O que a Isabelle de hoje diria para a Isabelle de 10 anos atrás? Manda beijo pra mim, Matheus. Matheus, um beijo. A Isabelle de hoje, com 10 anos à frente... eu sou outra pessoa. Eu acho que eu diria assim, calma, tenha calma, respira. Tenha mais paciência. Que eu sempre vivia assim, querendo viver rápido, sabe? Meu Deus, eu precisava viver o máximo que eu pudesse mais rápido possível. Eu queria minhas experiências logo, eu queria casar logo, eu queria ter filho logo, eu queria voltar pro Brasil, eu queria trabalhar, eu queria... eu acordava um dia e falei, eu quero ir pra... Eu tava lá do lado, eu tava em Nova York, eu queria ir pra Jamaica, porque eu queria conhecer. Sempre fui uma pessoa inquieta, uma pessoa que gosta de fazer tudo muito rápido, aventureira, que não quer perder tempo de nada. Agora que eu aprendi a meditar, aprendi a fazer as coisas, eu entendo o quanto que é importante você viver esse momento agora, aqui com vocês, respondendo as perguntas. Entendeu? Então isso mudou muito a minha vida. Tipir. Oi, Isabelle, o que você tem a dizer para as garotas novas que estão iniciando no mercado da moda? Que por muitas vezes acaba sendo tão cruel, exigindo tanto, frustrando a autoestima de meninas tão novas. You rock! Também não adianta ficar batendo na tecla, né, se o negócio não vai. Assim, acho que amor próprio é fundamental. Não deixar ninguém abalar a sua autoestima. Porque você imagina que eu comecei adolescente, onde eu não tinha nenhuma autoestima. E sofrer tanto com esse mundo cruel que é a moda, realmente. É um mundo cruel, não é fácil. Difícil pra caramba. E assim, o que eu diria pra essas meninas? Acredite em você. Não deixe que ninguém destrua sua autoestima. Seja forte, seja firme.
nome. Pouco interessa o que o outro fala de você. O importante é você se sentir bem com você mesma. Luísa Belira. Isa, qual foi a pior experiência que você já teve com um fotógrafo, estilista famoso? Não precisa citar nomes. Isso aqui vai dar o que falar, né, gente? Teve muitos momentos que as pessoas tentaram me machucar, puxar meu cabelo, arrancar meu cabelo, me espetar com um alfinete. Tudo parecia ser incrivelmente acidente. Mas, cá entre nós, a gente sabe que não é bem assim. Eu dava pitaco, eu brigava, eu dava uns gritos, eu era louca. Eu nunca deixei que as pessoas me machucassem. Teve uma vez que eu não sabia como lidar, eu era muito criança, vou contar uma história. Eu era muito novinha, eu tinha 14 anos, morava na Itália. Fiz o melhor editorial da minha vida naquele momento, que foi o primeiro, né? Foi Vogue Itália que eu fiz, com um fotógrafo. Eu achava um cara muito estiloso, muito da hora, gente boa, assim. Só que ele era muito difícil pra fotografar. Eu não lembro nem o nome dele, nem vou contar também, nada a ver. Ele tinha uns dreads, assim, eu sempre achei muito legal, né? Esse estilo, pá e tal. Fiquei encantada. Então, o que eu queria com 14 anos? Fazer as fotos que ele gostasse. E era uma história toda de Valentino. Praticamente a Vogue Itália, 30 páginas era eu. Você imagina a pressão. Ele não tava gostando, ele não tava gostando, eu quero mais de você, você não tá dando isso, você não tá dando aquilo, você não tá dando aquilo. Aí eu tava dando o máximo que eu podia na foto, tava dando. Tem uma hora que eu explodi. Comecei a chorar, borrei toda a maquiagem, chorei absurdamente. A stylist ficou com dó de mim e veio ficar perto de mim. Eu falei, eu acho que eu não sirvo pra ser modelo, eu não quero isso, é muita pressão, me senti super mal, eu não quero fazer isso, acho que não é pra mim esse trabalho. Comecei a pensar tudo isso. E aí depois ele maneirou, ele ficou um pouco melhor, depois que ele viu que ele tava indo demais e eu não tava aguentando. Teve outro momento também, fiz a prova de maquiagem pra Donatella Versace. O maquiador, na época, tava tanto tempo no meu rosto fazendo maquiagem, de repente começou a coçar meu olho, coçar, e eu não conseguia mais, tipo, ficar assim sem coçar meu olho. Aí eu comecei a colocar o dedo assim, ó, até o Rock ficou louco. Comecei a colocar o dedo assim e ele, para, não toca na minha maquiagem. Aí eu, ai meu Deus. Ele começou a brigar comigo. Se você tocar de novo na maquiagem, eu vou dar um tapa na sua cara, ele falou pra mim. Aí eu, ai meu Deus, eu fiquei apavorada. Comecei a chorar, começou a borrar toda a maquiagem, ele ficou furioso comigo. Ele segurava assim a minha mão, ele tinha raiva de mim, ele queria me machucar, ele queria me bater. E aí o que aconteceu? Ele se ferrou, porque ele teve que fazer a maquiagem toda de novo. Mas ele não me bateu, mas ele teve vontade e eu fiquei com medo dele. A Carol pergunta, por que você decidiu deixar seus filhos e família no Brasil ao invés de morar com eles fora? Não facilita seu trabalho? Como fica a sua rotina? Eu decidi morar no Brasil, já faz 10 anos que eu moro aqui com os meninos. E aí o que eu faço? Quando rola um trabalho, eu vou, faço o trabalho e volto correndo. Claro que implica muito, assim, na minha carreira, é muito mais difícil, porque tudo rola fora, tudo rola nos Estados Unidos, tudo rola na Europa, e eu tenho que me movimentar muito, né? Eu tenho que ir, de repente é legal ficar uma semana e voltar. Mas mesmo assim, se eu morasse lá, com certeza ia ser melhor pra minha carreira, mas assim, eu preciso estar bem equilibrada e feliz comigo mesma. Então eu achei que era muito mais importante eu ter esse carinho da minha família perto dos meus filhos, estar com a família aqui, me ajudando com eles, e eu fazer esse deslocamento e voltar. Tamo aí, né? Tô indo e voltando ainda. Ó, a Thaís Maia, 26, pergunta: Isabelle, sou muito sua fã. Eu e minha mãe, quando você desfilava no Victoria's Secret Fashion Show, a gente gritava e não queria mais saber de mais ninguém. Você transmite algo diferente das outras pessoas no mundo da moda. Transmite rebeldia, opinião própria, é isso mesmo? Um grande beijo, grande sua fã. Eu acho que eu sou uma pessoa que sou natural. Eu não consigo esconder os meus sentimentos. E isso acho que torna, talvez, rebelde, não sei. Você tá colocando aqui como rebeldia. Eu acho que eu sou natural, eu acho que sou uma pessoa espontânea e que eu falava muito mais aquilo que vinha na minha cabeça. Depois dos 30 tudo melhora. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que ninguém é igual a ninguém. Por que a gente finge ser igual às outras pessoas se a gente não é? Eu acho que fingir é ruim. Essa sou eu. Valeu, obrigada aí pelo carinho. A Souza Nick, quais modelos foram sua inspiração no começo de sua carreira? Manda um beijo pra mim, Nicole. Um beijo, Nicole. Na minha carreira, muitas modelos me inspiraram muito. Eu falava que eu queria ser igual a Claudia Schiffer quando eu comecei a ser modelo. E quem me inspirou demais foi a Stephanie Seymour. Conta das posições, aquela mulher moderna, super sexy, que tem aquela pegada forte, assim, que você olha que é uma mulher com personalidade. Eu acho que essa me chamou muito atenção.
Ai, meu coisa linda, mamãe. Cadê meu beijo? Ai. O Vinícius Gonçalves de Paula pergunta: de onde eu tirei esse olhão azul? Da onde você acha? O olho azul veio da família do meu pai, do meu avô paterno, tinha um olhão azul, veio dele. Minha mãe e meu pai não têm olho azul. A Josi Moura pergunta: como é sua alimentação? Uma curiosidade, modelos comem cheeseburger inteiro com fritas? KKK, não estou zoando, tenho essa curiosidade sobre isso mesmo. Claro que comem, é ser humano, gente, é magra, mas eu, por exemplo, comi muito cheeseburger na minha vida. Hoje existe o Impossible Burger, parece carne, mas ele não é, e eu adoro batata frita, eu gosto de polenta frita, eu gosto de tudo que é coisa frita, o que eu mais gosto é fritura. Então a gente come sim tudo, só que a gente tem que dar uma maneirada às vezes. Ah, hoje eu comi muito? Ah, amanhã eu como já menos. Você não pode se privar daquilo que você gosta de comer. Carol Lowbeck: ainda há algo a conquistar na sua carreira? Ou acha que já alcançou tudo que sonhou quando era jovem e inexperiente? Cada momento é um momento. Eu acredito que existe muitas outras coisas que eu posso conquistar. O momento realmente é diferente do que eu comecei. Trabalhei com praticamente todas as marcas existentes do planeta. Sempre há aquela coisinha ou outra que eu não fiz, não consegui fazer, e de repente, sei lá, uma campanha aí que eu sonhava em fazer, como Estée Lauder, por exemplo. Eu fiz L'Oréal por muitos anos e Estée Lauder, fiz só uma fragrância de perfume e o meu sonho, eu queria muito representar a maquiagem deles. É uma coisa ou outra, assim, que eu ainda não fiz na carreira de modelo. Gente, nem eu imaginava que ia ter tanta coisa pra falar. Obrigada aí por todas as perguntas legais que vocês fizeram. E aí não deixa de se inscrever, aperta o sininho. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.